Bom dia, bom dia, bom dia. Semana boa para todos nós. Semana boa para cada uma de nós. Em nome do Senhor. Uma semana cheia de bênçãos e de muito temor a Deus. Caio, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. Tem coisa boa chegando, tem renovo chegando na casa. Deus, Ele é lindo, Ele faz tudo perfeito, conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Deixa só eu convidar aqui, lembrar, né, algumas pessoas, para a gente poder começar a nossa live devocional. Bom dia, Glauber, Débora, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe também sua semana, minha querida. Samil, não sei falar o nome, Samil, é isso? Seja bem-vindo. Soares Sobrinho, seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos então começar a nossa live devocional diária, a nossa live devocional de cada dia. Eu creio muito que a sua semana, ela será uma semana muito abençoada, porque esse é o desejo do meu coração e principalmente é o desejo do coração do seu Pai, né? O nosso Pai, ele sempre tem o melhor para nós. O nosso Pai, ele sempre prepara o melhor para nós. Aquilo que deixa de acontecer na nossa vida, não é porque o nosso Pai não quer. É porque nós desistimos da bênção, sabia disso? É nós quem perdemos a bênção. Oi, Ju, seja bem-vinda, saudade de você, Ju, que Deus te abençoe. Ruth também, seja bem-vinda, Ruth sempre presente aqui, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a vida de vocês. Para a gente começar a live devocional, eu não sei se você já tem esse hábito, né, de fazer o devocional na sua primeira hora do dia. A intenção desse nosso movimento diário, né, de todos os dias, é compartilhar de fato todas as maravilhas, as bênçãos, trazer mais conhecimento a respeito do nosso Pai. Essa é a intenção do nosso coração. O nosso tempo de devoção é aquele tempo de qualidade, que a gente separa para com Deus, que a gente coloca ali em movimento o nosso cérebro a fim de entender sobre as coisas do Senhor, sermos despertadas através da fé e pela fé. E cada um tem a sua maneira de buscar essa intimidade com o Senhor. Inclusive, para aquelas pessoas que não sabem de fato como vou buscar essa intimidade com Deus. Por quê? Muito se ouve que eu não entendo muito a Bíblia, eu tenho dificuldade de interpretação. E assim, de verdade, a Bíblia, ela não requer interpretação, ela requer disposição, ela requer disponibilidade. Então, eu preparei inclusive um método devocional que é todas as instruções que você precisa para o entendimento da palavra. Então, esse meu método, ele é distribuído com perguntas e com uma manifestação de gratidão, porque quando eu manifesto a gratidão, o céu age sempre em meu favor. O Senhor, ele se alegra muito e principalmente o seu cérebro. Você sabe o tanto que o seu cérebro gosta de receber gratidão, você muda o movimento, você muda a energia, você seria mais grato e menos reclamona, ou menos reclamão, né? Então, o nosso tempo de devoção aqui, eu sempre dou os comandos o seguinte. Eu acho super importante você ter a Bíblia, né? Acho super importante. Eu não sei em que situação que você tá, se você tá no trânsito, se tá no trabalho, se você tá em casa, mas se você puder, né? Se tiver aí ao seu alcance, que você pegue a Bíblia, porque a gente vai falar hoje aqui de alguns livros, alguns textos importantes, e é muito bom que você anote para que você não esqueça. Até porque, olha só, eu cheguei aqui
profetizando sobre a vida de vocês uma semana de muitas bênçãos, né? Uma semana cheia da presença de Deus, uma semana cheia de coisas boas. Mas a gente precisa colocar em nosso coração a palavra que o Senhor nos deu. Para quê? Para que eu venha fortalecer toda essa energia que eu recebi da Van aqui, né? Tudo que foi profetizado na minha vida, eu preciso saber receber. Porque aquilo que eu não recebo é porque eu abro mão ou porque não sei receber. E a falta do conhecimento te impede de acessar ao extraordinário, tá? Quem não alcança o extraordinário é porque não tem o conhecimento necessário. E o melhor conhecimento que a humanidade, que você pode ter na sua vida, é o conhecimento da palavra. Você pode fazer um monte de curso que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, a formação que você quiser. Mas nada se compara com o conhecimento genuíno da palavra de Deus. Porque é aqui que mora a prosperidade, é aqui que mora a abundância, é aqui que mora a saúde, é aqui que tá tudo que a gente precisa. Então, o melhor conhecimento é o da palavra, ok? Bom dia, Madalena, que Deus abençoe sua vida, minha querida. A Gi também que chegou um monte de gente aí, né? Não vou falar o nome de todo mundo pra gente não perder muito tempo, mas eu quero que você fique quietinha aqui. Eu imagino que agora tá cheio de lives por aí, de várias pessoas, mas se você passou aqui, você não passou para ver o que está acontecendo. Você já veio aqui porque você já sabe que é um devocional, é um tempo que a gente vai ter com o Senhor. Então fique quietinho aqui, não fique aí andando de live em live, de lugar em lugar, porque aqui o Senhor tem algo muito bom e muito poderoso para a sua vida. Talvez, e é bem provável, que aquilo que você vai receber não necessariamente é o que você queria, o que você esperava. Mas eu não tenho dúvida que o que você vai receber aqui hoje é o que você precisa. É a necessidade que o Senhor encontrou na sua vida e Ele quer te entregar hoje. Então, esteja disponível para isso, abra o seu coração, abra a sua mente, fique livre aí de todos os julgamentos, fique livre de todos os pensamentos que querem te tirar desse movimento e coloque agora o seu coração intensamente, juntamente com o coração do Senhor. Ana, que tá lá diretamente da Suíça, nos dando a honra e participando aqui da nossa live devocional. Hoje de manhã, gente, essa mulher tava com uma palavra tão poderosa também, que eu estava lá vendo ela falando um assunto extremamente. Não busca na fonte, né, Ana? Não vou revelar para vocês irem lá no Instagram dela depois e conferir o conteúdo dela, tá? Então, nós vamos começar aqui agora o nosso tempo de devoção. Gente, hoje eu recebi duas palavras até agora. A primeira palavra foi Salmos 23. Eu fui poderosamente ministrada pela vida da pastora Naira Pedrini, que foi uma das minhas professoras do meu curso de teologia. Ela fazia parte, não sei se ela continua ainda, mas ela fazia parte da Academia de Teologia, foi onde eu fiz o meu curso de teologia, e ela foi uma das minhas professoras. Inclusive, ela me ensinou a maioria dos livros do Novo Testamento, eu aprendi com ela. Então, assim, todas as manhãs eu gosto muito de ouvir os devocionais da pastora Naira Pedrini. E ela tá no movimento de estudar o Salmo 23, porque o Salmo 23 pode parecer pequeno, mas tem grandes e inúmeras revelações. Então, hoje eu fui muito ministrada pelo Salmo 23, fui ministrada também pelo livro de Efésios, e nós já fizemos um estudo do livro de Efésios lá na comunidade Mães Espirituais, e que é um livro, assim, poderosíssimo, vocês não têm noção, eu sugiro que vocês estudem. E depois do livro de Efésios, eu fui ministrada também no livro de Filemon. O livro de Filemon é um livro também maravilhoso. É um único capítulo, mas que tem, assim, duas poderosas revelações. Então, o que vai acontecer hoje no nosso devocional? Nós vamos unificar, né, tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre a minha vida, e eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque talvez é a sua necessidade de hoje, é a sua necessidade para essa semana, é a sua necessidade de agora, e o Senhor, Ele quer te abençoar. Então, quando eu abro essas lives devocionais, que eu me preparo durante a minha manhã,
Eu não posso ficar com isso só para mim, porque é egoísmo. O conhecimento que você tem, que você guarda e não compartilha, é egoísmo. Então a gente precisa compartilhar. Por quê? Porque a terra está sedenta, a humanidade perece por falta de conhecimento. E como eu disse, né? Aquela fala, eu não leio a palavra porque eu não entendo, eu não faço devocional porque eu tenho dificuldade, eu nem sei por onde começar. Então comece por aqui, por esse nosso movimento de todas as manhãs, ok? Então eu quero que você feche os seus olhos aí agora, que você respire fundo e a única coisa que você vai falar é o seguinte: Papai, eis-me aqui. Eu estou pronta para receber o melhor que o Senhor tem para mim. Eu não estou aqui para ouvir o que quero, mas eu estou aqui para receber o que necessito. Eis-me aqui, Senhor. Perdoe os meus pecados e envie o Espírito Santo para que ele venha usar a vida da Van, para que eu venha ser apenas um veículo, uma ponte de bênçãos. E permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Só isso, tá vendo? Primeiro, é você se disponibilizando, porque você precisa estar disponível. Gente, Deus, ele é tão lindo, Deus, ele é tão lindo, que a primeira coisa que o Senhor nos deu foi o livre-arbítrio, né? É o poder de escolha. Nós temos esse poder. Poder de escolha é algo muito forte, muito poderoso, vocês não têm noção. Então, nós temos o poder de escolher, assim como nós temos o poder de decidir como viver. Ou você vive debaixo do seu arbítrio, ou seja, o poder de escolha, o poder de decisão, né? Ou você escolhe o caminho A ou você escolhe o caminho B. Você faz a sua escolha, ok? Então, quando você se disponibiliza, ou seja, eu estou aqui com o coração aquebrantado, eu estou aqui sedenta, eu estou aqui sedento, eu estou aqui pronto e pronta para ser moldada, para ser tratada, eu fiz uma escolha, ok? Eu fiz uma escolha, eu escolhi ser moldada, ser tratada pelo Senhor. E assim Ele vai fazer sobre a nossa vida. Então, o que nós precisamos nesse primeiro momento é só essa disposição. Sabe? É só estarmos prontos assim, olha, Pai, trata de mim, eu tô aqui pronta, meu coração tá quebrantado, eu quero ser ministrada, eu quero receber a Tua palavra. E aquela fala, não sobre o que eu quero, porque quem sabe o que é melhor pra mim não sou eu, de verdade, não somos nós. Nós sabemos pouco sobre nós. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabe muito pouco sobre você. Inclusive, quando nós entramos no processo de autoconhecimento, que assim, hoje, né, eu sempre me lembro, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha meus 20, quando eu tinha meus 25, até quando eu fiz os 30. Eu sempre vou trazendo aí essa viagem no tempo, e aí eu fico, meu Deus, como o autoconhecimento era importante em toda a minha trajetória, e ele não tinha chegado até mim. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu fico confrontada. Porque existem verdades sobre nós que nós ficamos de boca aberta, nós não queremos aceitar, nós queremos negar. E os nossos comportamentos, por mais que a gente queira negar, os nossos comportamentos são verdadeiros denunciadores daquilo que carregamos e pouco sabemos. Então, Deus, ele conhece cada questão ao nosso respeito que vocês não têm noção. Eu fico chocada cada vez que eu fortaleço essa verdade. E quando vem algumas revelações ao nosso respeito, a gente fica assim, meu Deus, mas eu não imaginava que eu seria essa pessoa. Eu estou surpresa. E é só o autoconhecimento que promove isso, né? Então, assim, Deus, ele conhece com tanta profundidade a sua alma. Ele conhece com tanta profundidade a sua história, com tanta profundidade a sua vida, que ele já deixou algo preparado para nós acessarmos. Ele já deixou tudo pronto. A gente ainda não acessou, por quê? Porque não estamos preparados, porque não estamos prontos, porque ainda não nos conhecemos o suficiente para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, porque nós temos o livre arbítrio. Então, quando a gente fala, Senhor, eu estou aqui disponível para receber, não o que eu quero, porque de mim
dessa carne, só vem coisa fedorenta, podre. Só vem orgulho, só vem arrogância. Mas quando a gente fala, eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, mas para ouvir aquilo que eu necessito, que eu preciso, é porque o Senhor, Ele tem o maior conhecimento da sua e da minha necessidade. Então, não vai vir nada de errado para a sua vida. Vai vir toda a necessidade que você precisa, ok? Então, que Deus abençoe quem foi chegando por aí. Pegue aí sua Bíblia. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 19. Tem algo assim muito profundo em Efésios capítulo 2 todo. É todo muito profundo o capítulo 2. Mas o verso... Aqui. Mas o verso 2, necessariamente o 19... inclusive, esse devocional, eu estava estudando ele através do devocional de Spurgeon, que eu amo, né? De Charles Spurgeon. Eu amo o devocional de Charles Spurgeon, já falei isso pra vocês, né? Eu acho muito sábio, assim, os recortes que ele faz e as reflexões que ele traz baseado em recortes bíblicos. Eu acho muito profundo. E aí, hoje, eu meditando, né, nesse devocional dele, lá no capítulo 2 de Efésios, no verso 19, vai dizer assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. E aqui eu já faço uma interpretação minha, sabe? À luz daquilo que eu já estudei, que o Senhor já falou comigo e já fortaleceu sobre a minha vida. Por quê? Por que nós não somos mais estrangeiros e não somos mais peregrinos? Porque Jesus veio para nos justificar. Porque Jesus nos tomou, ou seja, Jesus, ele entrou na minha frente. Jesus, ele carregou sobre si tudo aquilo que eu ia carregar. Então, desde que eu fui validada através de Jesus, porque para chegar ao meu Pai, eu preciso ser justificada pelos meus pecados. E o meu advogado justo e fiel se chama Jesus. Então, aqui, quando Paulo vai falar, olha, vocês não são mais estrangeiros e nem são mais peregrinos. E aí, depois da vírgula, ele vai dizer o seguinte: mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Primeiro aprendizado que esse verso 19 já me traz com muita força é pertencimento. Eu pertenço à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Você é pertencente a uma família de nome e renome, que é a família de Jesus Cristo. É a família de Deus. Você não é mais estrangeira, você não é mais peregrina, você não é uma perdida. Sabe quando algumas pessoas chamam a gente de perdida? Então você não é mais perdida. Então quem te chama de perdida é porque não conhece o pai que você tem. Ela não reconhece a sua identidade, que tem a autenticidade de uma paternidade genuína e real. Olha que força tem isso, né? Então você não é mais perdida. Por quê? Porque através de Jesus Cristo você foi justificada. E sabe que é isso que dá alívio na minha alma? E sabe que é isso que tem que colocar alívio na sua alma? Você não é mais perdida. Ainda que você é pecadora, que você caiu, que você errou, que você escorregou, você tem um que você pode dizer agora: perdoa-me pelos meus pecados. Só através da confissão das suas palavras que saem da sua boca, provenientes do seu coração, você já se torna um novo ser, justificado, lavado e remida por quem? Pelo sangue do Cordeiro. E não há o que temer. E isso, quem está nos dizendo, é um dos que
conheceu com muita profundidade o desejo de Deus ao nosso respeito. Gente, quanto mais a gente conhece as Escrituras, quanto mais você medita na palavra, mais você se aperfeiçoa em conhecer a sua família e o pai desta família, o seu pai. Então, assim, não é sobre interpretação, mas é sobre posicionamento, é sobre decisão, é sobre conhecimento. Pode fazer uma pergunta sim, Débora. Pode fazer, pode colocar, viu, gente? Na medida que eu estiver falando, vocês podem interagir aí no bate-papo aí, tá? Pode ficarem à vontade. Pode ficar à vontade. Pode contribuir, pode perguntar, pode fazer aí o que vocês quiserem. Deixe o Espírito Santo de Deus usar vocês também, tá bom? Aí eu vou continuando enquanto você faz sua pergunta. Mas, enfim, o que fica muito claro em Efésios capítulo 2, verso 19? Pertencimento. Eu pertenço a uma família. Você pertence a uma família. E por pertencermos à mesma família, nós somos o quê? Irmãos. Nós somos irmãs. Nós somos irmãos. É por isso que quando a gente chega em algum ambiente, que a gente encontra com as pessoas, a gente tem, por cultura, né? E até assim, não só por cultura, mas uma verdade que está enraizada na nossa alma, que é graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E o que eu acho mais incrível, gente, sobre esse tipo de cumprimentos, inclusive Paulo fala muito isso na palavra, né? O quanto que é importante nos saudarmos uns aos outros. As pessoas acham que esse tipo de saudação é só para quem é crente, evangélico, protestante, né? As outras pessoas não podem se cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, porque elas não são crentes, elas não são evangélicas. E eu acho isso assim, gente, sinceramente, de uma falta de conhecimento da palavra de Deus, e é por isso que conhecer a palavra de Deus é tão importante, porque nós seremos instruídas pela palavra a fazer aquilo que o Senhor nos pede e requer sobre nós. Minha prima suicidou-se há 2 semanas. Aí eu te pergunto, o que será da alma dela? Porque na Bíblia diz que os suicidas não entrarão no reino de Deus. Você estudou e deve saber. Amiga, é assim, pela palavra, julga-se pela palavra que não herdarão o reino de Deus, né? Porque o suicídio é um ato de covardia com a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu retiro a minha própria vida, eu estou, de fato, né, matando o próprio Deus. Só que existem vários estudos, né? Várias visões, várias versões a esse respeito. Eu continuo acreditando que é um ato de covardia e, como diz a própria palavra, não herdará o reino de Deus. E aí, muitas pessoas dizem que essa pessoa está fora de si, ela não está no seu estado normal, ela está... E, de fato, né... olhando para as questões cerebrais, essa pessoa, ela tá com a sua psique totalmente comprometida. Ela está em um estado fora de consciência. Isso é ciência, ok? Mas eu valido muito o que está na palavra de Deus. E como eu disse para você, quem julga é a palavra. Eu não julgo a situação e o ato desta pessoa. Tanto é que eu falei pra vocês na semana que, não sei se vocês se lembram, né? Que o meu avô, ele também fez esse ato. E eu tinha trabalhado muito sobre a vida dele nos últimos dias, antes dele ter esse ato. E ele, assim, ele carregava uma dor irreparável pra ele, sabe? Eu conversava com ele, ele chegou a confessar os pecados dele, ele chegou a confessar toda a dor dele, mas ele falava assim, minha filha... A dor que eu carrego, ela é tão grande que eu fico preocupado de trazer prejuízos para a família, para os meus filhos. Então, assim, ele tinha muita consciência da dor que ele carregava. E ele não queria atrapalhar a vida dos filhos. Mas ele talvez não acessou a essa consciência do ato de covardia. Até porque, para mim, ele nunca manifestou...
a vontade e o desejo de morte. Ele não manifestou o tempo que eu tive com ele, entendeu? Então, quando isso aconteceu, nós tivemos uma conversa com muita consciência, ele se arrependeu dos pecados, eu deixei muito claro para ele, falei, vô, o Senhor te perdoa de todos os seus pecados, mas dizem que o final é sempre melhor do que o começo. Então, o fim da vida vai dizer muito mais sobre nós do que o início dela. Você tá entendendo? Então, a forma como eu encerro a minha jornada diz muito mais sobre mim do que o começo de todas as coisas. E não como eu encerro, mas como ela é encerrada, né? Porque eu não tenho nenhuma autoridade para encerrar com a minha vida. Então, infelizmente, amiga, ou felizmente pela palavra de Deus, é isso aí que você já sabe, ok? Então, assim, é tanto que a gente nem ora por alma de quem já se foi, porque infelizmente, aí agora infelizmente, eles não acessam a isso. É só a misericórdia de Deus para aquelas pessoas que ficaram e que, infelizmente, covardemente, essa pessoa agiu. E assim, gente, eu quando eu vou a um velório de uma pessoa que fez esse ato, né? Foi assim como foi o velório do meu avô, eu nunca vi, eu paro e fico observando assim, porque quando o justo morre, o céu se entristece, o céu se alegra, né? Quando o justo morre, o céu se alegra. Isso é palavra, é bíblico. Mas quando o ímpio falece, né? É triste, mas a sensação que a gente carrega, sinceramente, não é de tristeza. É realmente assim de, poxa, quanta covardia essa pessoa fez, porque a gente sofre com a partida dela, né? Tantas coisas que elas deixam. Então, é por esse caminho, tá? É pela palavra. É só a palavra mesmo que julga nesse sentido. E é essa verdade que eu carrego. Quem comete esse tipo de ato, tanto é que eu vou contar pra vocês um negócio. Eu tenho alguns pacientes que passam por quadro de depressão, né? E uma paciente específica, ela já cometeu esse ato. Inclusive, eu já fiz uma intervenção na vida dela quando ela estava no momento de ato trancada no banheiro. E aí eu fui até a casa dela e lá eu só orava. Eu não fazia outra coisa. Eu não entrei com nenhuma intervenção terapêutica, porque não tem intervenção terapêutica pra impedir essa pessoa de fazer o que ela tá pronta pra fazer. Então, quando eu cheguei na casa, eu comecei a interceder, eu comecei a orar, e aí ela desistiu do ato. Aí ela abriu a porta do banheiro, saiu, e aí quando ela saiu, eu olhei pro olho dela e falei com todas as palavras. Falei, você sabe que se você fizer isso com a sua vida, você vai para aonde? Ela já olhou pra mim e respondeu. Você entendeu? Ela já olhou pra mim e respondeu, eu já sei. Falei, então pronto, você tem consciência disso? Ela falou, tenho. Falei, pois é, nós estamos aqui orando porque a gente sabe da força maligna que está atuando sobre a sua vida. Mas você tem o poder de decidir. É por isso que eu falo de novo sobre o livre-arbítrio. Eu virei pra ela, mas você tem o poder de decidir não ir pra esse caminho. Deixa que o amor de Deus inunda seu coração, inunda sua alma. E ali nós começamos a orar. Foi uma coisa tão linda que ela é uma menina, uma jovem, ela toca, inclusive, instrumento. Ela sentou no instrumento que ela tocava e ela começou a tocar. A coisa mais linda. Foi um mover, assim, de Deus muito grande na casa dela. Graças a Deus. Isso já tem 2 anos. Ela nunca mais tentou contra a vida dela. Então, é uma questão bem delicada, mas que a palavra diz isso, ok? E aí, vamos voltar lá, então, sobre essa questão do livro de Efésios, quando vai falar sobre a questão da como é que ele falou o nome? Co-cidadãos dos santos. O que quer dizer co-cidadãos dos santos? Co-cidadãos dos santos significa que nós estamos debaixo de um governo. Nós estamos debaixo de um governo do céu. Nós somos governadas pelo nosso Pai. Então, sermos co-cidadãos do céu, sermos co-cidadãos dos santos, é estar debaixo do governo do céu. Então, Cristo é o Rei do céu. Cristo é o Rei do céu e Ele reina em nossos corações. A nossa oração diária deve ser qual? Faça a tua vontade. Faça a tua vontade sobre a minha vida. Assim na terra como no céu.
Então, essa proclamação emitida do trono de glória, elas são sempre recebidas de bom grado por nós. Por quê? Porque nós obedecemos alegremente os decretos do grande rei. Mas aqui agora eu faço um parêntese. Como está a sua vida em obediência com o Senhor? Como está a sua vida? E aqui, depois de Efésios, eu entro no livro de Filemon. Filemon tem apenas um capítulo, gente. Mas um capítulo muito poderoso. Por quê? Filemon, ele foi convertido através da vida de Paulo. E Filemon, ele tinha um escravo que se chamava Onésio, né? Onésimo. E Onésimo decidiu acompanhar Paulo. Ele tomou essa decisão de acompanhar Paulo. Então, vocês imaginam como é que Filemon não ficou? Ficou pé da vida. Por quê? Porque ele é meu escravo. O que é que ele tem de ir andar atrás de Paulo? E na caminhada de Onésimo com Paulo, Onésimo é convertido. Não tinha quem não andasse com Paulo que não era convertido. O poder, o poder sobrenatural que habitava na vida dele, e eu imagino que o exemplo de cristão que Paulo mostrava, que Paulo era, na verdade, ele não mostrava, mas ele era, contagiava, contaminava as outras pessoas. E aí aconteceu que esse escravo de Filemon, ele foi convertido por Paulo, através da vida de Paulo. E aí o que eu acho mais interessante é que Paulo, ele decide ir até Filemon, por quê? Porque ele enxerga em Filemon um potencial de maturidade espiritual gigante. E Filemon não era convertido, mas Paulo enxergava um potencial. E aí, quando eu estava pesquisando sobre essa trajetória de Paulo com Filemon, eu fiquei assim, curiosa e não consegui encontrar, né? O que fez Paulo enxergar esse potencial na vida de Filemon? E aí, eu tirei a minha conclusão, né? Pelas conversas que Paulo tinha com Filemon, eu acredito que Paulo sondou, ou ele sondava, que o coração de Filemon era um coração aquebrantado. Porque por mais que pessoas ainda não são convertidas pelo evangelho do Senhor, elas têm um coração aquebrantado para nos ouvir. Ela tem um coração aquebrantado para ouvir as palavras de Deus. E feliz é aquele que se aquebranta de um coração. Por quê? Porque o coração aquebrantado é aquele que está disponível, sabe? É aquele que é como se ele falasse assim para você: não, pode falar comigo sobre o Senhor, eu estou aqui para ouvir. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para ser instruída. Ela está com o coração aquebrantado. Ela está disponível. Então, eu imagino que entre os diálogos de Paulo e Filemon, Paulo conseguiu enxergar isso em Filemon. Então, qual que é o propósito de Filemon? Porque quando lá em Efésios vai falar sobre essa questão do co-cidadãos dos santos e que nós estamos debaixo de um governo do céu, nós precisamos alinhar o quê? A nossa obediência. Será se nós estamos sendo filhos com reverência e com total obediência a Deus? Será se nós estamos vivendo de fato com obediência e com temor a Deus? Porque tem muita gente que fala que tem temor a Deus, mas não obedece. Então, sinceramente, temor sem obediência é incongruente. Porque quando eu temo ao Senhor, não quer dizer que eu tenho medo e faço aquilo que o Senhor me pede. Mas quer dizer que eu tenho reverência, eu tenho a humildade, eu tenho a adoração. Eu obedeço plenamente, fielmente pelo amor. Eu não obedeço pelo medo. Eu não obedeço com... Sabe aquela sensação, se eu não fizer, eu vou pro fogo do inferno. Não, eu obedeço por quê? Porque eu reconheço e eu sinto o amor que Deus teve por mim. Quando eu lembro da cruz, quando eu olho para a caminhada de Jesus, quando eu olho para os exemplos de Jesus, quando eu olho para a essência de Jesus, eu consigo sentir, eu consigo perceber o tamanho do amor de Deus por mim. Então, é sacrifício obedecer a Deus? Não é sacrifício, gente. Não é sacrifício obedecer a Deus. Não é sacrifício renunciar às coisas do mundo. Não, não é sacrifício. Mas a sua alma tem que ansiar
por esse amor genuíno. Porque se a sua alma não tiver anseio, de fato vai ser sacrifício. Aí é quando muitas pessoas falam assim, nossa, mas andar nos caminhos do Senhor é tão difícil. Por quê? Porque você ainda tá vivificando muito a carne. E vivificando pouco o espírito, desenvolvendo o espírito pela presença e a intensidade da presença de Deus, e não está nutrindo sua alma. Então, quando eu não desenvolvo o meu espírito, quando eu não trago os nutrientes importantes para minha alma, a minha carne vai estar mais forte. Então, eu vou ter dificuldade de renunciar. E aí vai acontecer que ou você fica no muro, querendo fazer a vontade de Deus quando chega a dificuldade, ou querendo adorar a Deus quando a dificuldade chega, né? E quando as coisas se resolvem na sua vida, aí você quer celebrar com o mundo, você quer estar celebrando as coisas do mundo, você quer estar se alegrando com as coisas do mundo, você quer estar aplaudindo o show fantástico, satânico. E eu preciso falar disso. O show fantástico satânico, sabe? A verdadeira adoração das coisas terrenas, que é tudo que provém da carne. Mas como que eu vou saber que é satânico, que é do inimigo? Tudo que glorifica a carne, tudo que adora a carne é contra Deus. É contra os princípios de Deus. E aí, o que é que eu vejo em Filemon? Aqui eu vejo obediência. Porque no diálogo de Paulo e Filemon, Paulo percebe um aquebrantamento no coração dele. Tanto é que Paulo consegue reconhecer um forte potencial espiritual, de maturidade espiritual na vida dele. Inclusive, ele consegue até visualizar um crescimento futuro em uma determinada área na vida de Filemon. Então, Paulo, ele começou a fazer algo incrível com Filemon, que eu aprendi quando eu estava meditando nesse livro, que é o quê? É citar com frequência as qualidades como fonte de encorajamento. Ou seja, Paulo, eu imagino que ele falava assim com Filemon: nossa, você será um grande homem de Deus. Você tem tudo que Deus precisa. Você já carrega os atributos que Deus precisa. Tanto é que nós vamos ver a partir do capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 1 de Filemon, o quanto que Paulo vai falando para ele: olha, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, quando eu me lembro de ti. Quando eu estou orando, Filemon, eu estou lembrando de você. Quando eu estou orando, eu estou falando a Deus sobre você. E aí depois ele vai dizendo assim: olha, eu tenho muita ciência do amor e da fé que tens para com o Senhor. Paulo traz afirmações muito fortes para Filemon. E vou contar para vocês, é através desse encorajamento de elogios que Paulo faz a Filemon que o coração de Filemon se converte a Deus. E aí o que é que a gente vai perceber em toda essa pequena história de um único capítulo? A obediência de ambas as partes. A obediência de ambas as partes. Paulo ministra sobre a vida de Filemon, olhando para as qualidades dele. E Filemon, ele é atingido pelas palavras de Paulo. Então, o que é que Filemon faz? Filemon começa a desenvolver uma vida de obediência ao Senhor. E como que essa palavra unifica com Efésios, né? Sobre co-cidadãos santos. Co-cidadãos, ou seja, eu vivo debaixo do governo do céu. Então, se eu sou de fato uma co-cidadã dos santos, eu já sei que eu ando em obediência, eu vivo em obediência, eu caminho em obediência. Então, eu sou governada pelo céu. E quando eu sou governada pelo céu, não há o que temer, porque tudo aquilo que eu necessito, o Senhor coloca sobre a minha vida. Gente, que coisa linda. E aí eu fico assim, sabe? Quanto tempo que a gente perde sendo governada pelas nossas emoções, sendo governada pelo nosso eu, sendo governada pelas nossas vontades. E nós precisamos entender que nós somos co-cidadãos dos santos, governadas pelo céu. Nós temos um Pai que nos governa. E quando nós fortalecemos essa verdade,
A única coisa que a gente precisa dizer é assim, Senhor, toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha vida. A minha vida está em tuas mãos. E aí a gente fica se enfiando numa ansiedade terrível, uma preocupação com o futuro ou um atraso, apegada no passado, sabe? E a gente esquece desse tempo chamado agora. A gente esquece desse tempo chamado hoje. E a Bíblia, gente, claramente nos diz para sempre obedecer ao Senhor. Sedes obedientes. Oliver está mandando um beijo para tia Van, ele te conheceu aqui no vídeo. Beijo, meu amor, que Deus te abençoe. E olha que coisa linda, né? Através da nossa obediência é que vai fluir, né? A obediência é a fonte fluida, sabe? É a fonte fluida de relacionamento com Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho desejo de obedecê-lo, mais eu tenho desejo de fazer a sua vontade. E mais fluidez será gerada sobre a minha vida. E aí? Temer a quem? Temer a quê? Somente a Deus. Para de temer as suas próprias vontades, porque o Senhor, quando nós decidimos obedecer, Ele traz uma promessa sobre a nossa vida. E a promessa e a proteção é contra todos os ataques dos inimigos, né? O Senhor, Ele nos promete força, Ele nos promete bênção enquanto a gente obedece. Agora, quando eu ando em desobediência, isso resulta, inclusive, em um desastre material. É isso mesmo. Desastre material, desastre psicológico e espiritual. A desobediência, ela faz parte da natureza humana, tá certo? A desobediência faz parte da natureza humana. Mas quando eu decido viver em Cristo, gente, eu preciso matar minha carne diariamente. Eu preciso matar a minha carne diariamente. Eu não posso mais satisfazer os prazeres da minha carne. Eu não posso mais fazer as vontades da minha carne. Mas eu preciso passar a viver debaixo da vontade de Deus. E é uma coisa tão linda que quando você decide lutar contra os desejos da sua carne por conta do livre-arbítrio, né? Quando você decide lutar contra os desejos da sua carne, o espírito, ele se intensifica tanto no seu corpo físico, que às vezes você vai estar em lugares que o Senhor não agrada, que você não consegue ficar. Você não consegue mais estar. A sua carne está latejando querendo os prazeres, mas o Espírito vem e te retira do ambiente, te retira do lugar, retira aquela vontade, retira aquele desejo e você começa a sentir prazer somente na ambiência que está a presença de Deus. Porque, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele está em todos os lugares, mas Ele não permanece em todos os lugares. Porque existem ambientes de adoração a outros deuses. Existem ambientes de louvor a outros deuses. Então, se eu chego nesse ambiente por conta do meu livre-arbítrio, se eu não ando com o Senhor, se eu não estou com o Senhor, e se for um ambiente de pecado, vou contar para vocês. Ou você é contaminada pelo pecado, ou você tem que sair correndo. Porque o Senhor não vai ficar. O Senhor não vai permanecer. Isso é muito forte. Isso é muito real. Isso é muito real. E nós precisamos nos atentar para isso. A obediência se dá exatamente através dos desejos do nosso coração. Quando o meu coração deseja aquilo que o Senhor abomina, você pode ter certeza que você já deu um passo para a desobediência. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos curvar com humildade diante do nosso Pai e falar para Ele: Senhor, perdoa o meu coração que desejou andar contra a Tua vontade. Me tira desse lugar, me carrega desse lugar. Eu não posso estar nesse ambiente, eu não posso estar nesse movimento, porque eu te pertenço, a minha vida é Tua. E eu não comungo, eu não compactuo com tais coisas. Mas esse nível de obediência, eu vou contar para vocês como é que a gente chega nele. É só pela palavra. Então, se você não se alimenta diariamente da palavra, é muito provável que você caia em tentação o tempo inteiro.
Se você se alimenta da palavra uma vez por semana, só no culto de domingo, ou no encontro de sábado, ou no grupo de quarta, ou no grupo de quinta, infelizmente, a sua carne, ela não vai se contentar com o que ela recebe, sabe? É como se fosse aquele tapinha nas costas de vez em quando e tá tudo certo. De vez em quando eu tô com a palavra, de vez em quando eu estou nutrindo a minha alma. E aí, infelizmente, você não vai conseguir fortalecer sua alma nem seu espírito a fim de que ela venha matar a carne, que fica o tempo inteiro te levando para esse caminho de pecado, de sujeira e de lama. Então, olha o que a Núbia falou, constância. Essa constância tem que ser construída na sua vida, disciplinada com o Senhor. É por isso que, antes de tudo, que vem as coisas da eternidade. Antes de tudo, que vem a palavra. É a palavra que vai conduzir os seus dias e as suas próximas horas, é a palavra. Então hoje, o que eu acredito que ficou fortemente aí no seu coração foi a palavra chamada o quê? Obediência. E aí eu não concluí uma questão entre Paulo e Filemon. Porque quando Onésimo vai atrás de Paulo e depois Paulo quer unir os dois, porque Onésimo foi convertido e aí Paulo agora quer converter Filemon. Como é que Paulo consegue acessar Filemon? E como é que Filemon consegue receber Onésimo de volta? Através do amor. Através do amor. E o amor genuíno e verdadeiro, ele só vem de uma vida em constância com a palavra de Deus. É só isso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo sobre o amor. Não é esse amor que nós estamos vendo hoje, nesse tempo, não, sabe? Não é esse amor. Esse ainda não é o amor genuíno. Porque o amor genuíno, ele é construído, ele é nutrido pela palavra. Às vezes é o amor até humano, sabe? Aquele amor da carne, que tem o amor da carne. E que foge do amor ágape, que o amor ágape é o próprio amor de Deus, que é o amor genuíno, é o único. Então, é esse nível de amor, né? Que é o amor que disciplina, que é o amor que corrige. Então, quando o Senhor vem com aquelas palavras duras, é amor, é cuidado. Esse é o amor ágape, esse é o amor genuíno. Então, esse amor, ele precisa ser alimentado e nutrido com o quê? Com a palavra. Pela palavra. E com todos esses exemplos que a gente vai sendo instruídas na palavra. E é por isso que o tempo de devoção deve ser prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua intimidade com Deus. Não busque a Deus só no desespero. Busque ao Senhor enquanto você está feliz, enquanto você está alegre. Deixa o Senhor participar da tua alegria. Convide o Senhor para estar juntamente com você nesse tempo de vitória, nesse tempo de alegria. Se converta diante do Senhor quando você estiver sorrindo. Não espere chegar o choro, não espere chegar o pranto. O Senhor, ele vai te dar alívio. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te cuidar. Mas você não será aliviada das consequências da vida de pecado. Então, se posicione hoje. Se posicione hoje como filhos e filhas que obedecem ao Senhor, que fazem a vontade do Senhor e que têm uma vida em congruência com a palavra do Senhor. Uma vida em congruência com a palavra do Senhor. Tem uma palavra do Senhor que diz assim: muitos chamarão Senhor, Senhor, mas eles não herdarão o reino do céu. Eu acho isso tão forte, por quê? Porque eu não sei se vocês perceberam, se vocês já sabem dessa verdade, mas hoje está muito na moda, né? Falar do Senhor e acessar a multidões. E falar, todo mundo vai falar, muita gente vai falar, mas a incongruência com a jornada e com a caminhada, aí eu complemento com aquela palavra: e não ficará nenhuma verdade escondida, porque o Senhor revelará toda a verdade sobre nós. Eu acho muito poderoso isso. Então, assim, se posicione na sua vida com temor, com amor e com obediência. A obediência só vai chegar até a sua vida depois que você acessar o verdadeiro temor, que é a reverência. Quando eu me coloco com humildade na presença de Deus.
O amor acessará a minha vida de tal forma que quando o pecado vier e eu me lembrarei do sacrifício que foi feito por mim, eu conseguirei renunciar. Eu direi não, eu não vou, eu não faço parte disso, eu não compactuo com isso, eu não estou nesse negócio. E aí, qual que é a consequência do temor do amor? É a obediência, você se torna filho obediente. Mas tudo isso, essa tríade temor, amor e obediência, vai depender muito do seu posicionamento enquanto filha e filho de Deus. Como você se posiciona nessa vida? De que forma você está se posicionando na vida? De que maneira você vem se posicionando na vida? Então, desperta, ó tu que dormes. Acorda, porque Jesus está às portas e bate. E Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Tudo está na sua plena dependência. Deus, Ele é um Pai tão lindo, Ele é um Pai tão bondoso, Ele é um Pai tão misericordioso, que Ele nos deixou para fazer escolhas. Por onde você quer andar, minha filha? Por onde você decide andar? Eu sempre lembro do pai do filho pródigo. Eu sempre lembro dele. Sempre lembro dele. É como se fosse a nossa própria história, né? A gente quer tomar o que é da gente, achando que é da gente, né? Deus até entrega o que não é da gente, o que não nos pertence. Ele fala, não, pode ir, vai lá. E aí a gente sai da presença, sai da casa do pai, se esbalda no mundo, no lamaçal, e faz parte de tanta coisa, e vai se sujando, e vai se sujando. Aí na hora que a alma cansa, na hora que a alma se derrete, na hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar para casa do pai. Aí você volta, aí o Senhor tá sempre com um banquete à sua espera, né? Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus, Ele é um Deus soberano. Ele é o Deus de amor e que nunca abandona um filho dele. Então, independente da sua história triste, independente das suas decisões avassaladoras, dos caminhos que você escolheu, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está aqui para te receber. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está disponível para te receber. Mas venha desenvolvendo temor a Ele. Traga reverência ao Senhor. Aonde você estiver, se reverencie ao Senhor. Não tenha vergonha de adorar ao Senhor. Não tenha vergonha de glorificar o nome dEle, de dizer que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é o amor. Não tenha vergonha de rasgar o seu coração. Não tenha o que temer. Não deixe de rasgar o seu coração na presença de Deus. Não deixe de adorá-lo com as suas lindas palavras. Não deixe de adorá-lo com o seu louvor. Não deixe de abrir a boca achando e imaginando que a sua voz é feia. Mas o que importa é o que está no seu coração e o que sobe para o coração de Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de saudar os teus irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Não tenha vergonha de chegar em lugar nenhum e falar do amor de Deus. Não tenha vergonha de levar a palavra de Deus aonde você estiver. Não tenha vergonha de fazer isso. Sabe por que eu até falei com vocês aqui, né? Lá em Dubai, é um povo tão próspero, um povo que tem tudo. Gente, um povo que acessa tanta coisa que nós não acessamos, que somos filhas e filhos de um pai tão verdadeiro. Eu entendi porque que eles acessam. Eles adoram ao pai deles ali, que eles acreditam, eles têm uma reverência, eles têm um temor, eles têm um coração de adoração ao Deus daquela terra. Vocês não têm noção. Eles param no trânsito, eles param na calçada, eles param na rua, eles louvam, a cidade inteira louva ao Deus deles. A cidade inteira. E nós ficamos como? Receosos. Eu tenho receio de falar de Jesus. Eu tenho receio de levar Jesus. Receio de quê? Porque é tanto porquê, é tanta historinha, sabe? A gente tinha que ter vergonha disso. Desse posicionamento omisso. Quem se posiciona com omissão será julgada, tá? Então cuidado com isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso mesmo, amiga. Que possamos nos converter diariamente, mudar a rota, indo sempre em direção aos braços do Pai. Que a graça dele nos baste, nos preencha, nos transborde em nome de Jesus. E que nós venhamos nos posicionar, né, Núbia?
que nós viemos nos posicionar todos os dias. Senhor, eu sou tua filha, eu sou a filha da obediência. Eu faço o que te agrada. Eu faço o que te agrada. Ontem, gente, eu tava organizando um movimento, né, pro dia do meu aniversário, que se aproxima. E o meu movimento é um culto ao Senhor. E aí eu achei muito engraçado que uma pessoa, né, que tava ali ouvindo, falou bem assim comigo. Van, você pode comprar um vinho, uma cerveja para as pessoas que não bebem e tal. Eu falei assim, de jeito nenhum. O meu aniversário será celebrado com um culto de reverência a Deus, sem nenhuma brecha de atuação pro inimigo. Não vou levar nem vinho, nem champanhe. O que tiver álcool não entra na minha festa. E aí ele falou assim, gente, mas você tá sendo dura. Eu falei, não, eu não tô sendo dura. Eu não dou brecha mais pro inimigo habitar na minha vida e nem na vida das pessoas que eu amo. Então não é não, sabe? Não é não. E aí depois ele ainda falou assim, mas você podia pelo menos chamar fulano pra colocar um som com essas músicas assim, certo? Eu falei, de jeito nenhum. Vai ser um culto de louvor e de adoração a Deus. Eu não vou adorar ao homem, muito menos a minha carne. Não é não. Não tem meio termo, não há negócio de falar assim, mas você não pode viver só em função disso. Eu decidi viver em função disso, de adorar ao meu Deus. Quem não decidiu isso, o problema é de cada um. Meu pai deu livre-arbítrio para todos. Só que eu decidi viver para adorar ao meu Deus, com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito. E eu não vou ter medo de posicionar com ninguém. E nós não podemos ter medo de posicionar com ninguém para desagradar ninguém. Porque quando eu decido viver para Cristo, eu carrego isso aonde eu for. E se não quiserem a minha companhia, que essas portas se fechem e que eu não passe para o outro lado. É isso. Simplesmente isso. Tá bom pra você? Amém. Não tá? Tá tudo certo. Cada um vive a vida que decidiu viver. Cada um vive a vida que quer. Pronto. Mas nós precisamos desse posicionamento. Nós precisamos fazer escolhas que agradam a Deus. Ponto final. E não cabe a mim julgar quem decidiu viver do outro lado. Nós precisamos trocar essa palavra julgamento por oração e por misericórdia dessa pessoa para ela acordar e se posicionar na vida. Parar de querer ficar agradando a carninha dela, daí a pouco ela quer agradar a alma dela, daí a pouco ela quer desenvolver o espírito dela. Nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia. 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 Pronto. E não julgar quem decide estar do outro lado. Quem decide estar no muro. Quem decidiu estar no muro já sabe o que a palavra diz. Que o Senhor vai vomitar. Quem tá morno, o Senhor vai vomitar. A palavra diz isso. A palavra já julga isso. Então chegou o tempo de um posicionamento genuíno, sabe? De um posicionamento real. De um posicionamento forte. E eu vou falar com vocês que é uma palavra bem dura. De um posicionamento brutal. Porque é brutal. Quando você fala, eu não vou, eu não faço, eu não quero e eu não me associo. Pronto. Tá sendo grossa, bruta e dura. Cadê o amor? Isso é amor. Quando nós nos posicionamos, né? E eu vou falar outra palavra forte. Seja radical. Nós temos que ser radical. Nós precisamos ser radicais, sim, com a palavra de Deus. Quem quer ser salvo tem que ser radical, sim. Não vou, não posso, não é pra mim. Deus não se agrada disso. E pronto. E deixa o pau quebrar. Deixa falar o que quiser, deixa pensar o que quiser, porque isso é posicionamento genuíno. Posicionamento genuíno requer uma postura e atitudes radicais. Tá certo? Isso é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Não existe outro. Não existe passar só a mãozinha nas costas, passar a mãozinha na cabeça e ficar assim, mas vai chegar o tempo. O tempo não é o tempo de Deus. Gente, o tempo de Deus já chegou, pelo amor de Deus. O tempo de Deus já chegou. O tempo de Deus chegou na minha vida tão antes, eu que não acordei. Então a responsabilidade não é do tempo de Deus, é o tempo meu, eu que não quis. É você que não quer, não existe esse negócio. Eu acho tão incrível, né?
quando alguém fala assim, tudo é no tempo de Deus. Deus tem seu tempo, sim. O tempo dele já começou há muito tempo, minha filha. Você que não acorda e não acordou, o tempo de Deus já chegou. A atitude que você não tomou ainda é porque, infelizmente, você ainda tá fazendo vontade da sua carne. Infelizmente, você ainda não se atentou. É porque eu não tô feliz. Deixa o Senhor te fazer feliz. Deixa o Senhor te aperfeiçoar nesse amor dele, que você vai se sentir tão feliz estando, fazendo as coisas que agradam ao Senhor, que até sua carne começa a rejeitar. Até sua carne começa a rejeitar. O morno não é o frio que esquentou, e sim o quente que esfriou. Vocês estão entendendo aí? Amor não é passar a mão na cabeça. Vocês estão entendendo, né? Olha que coisa fantástica. Não podemos dar brecha, gente. Essa é a palavra. Não podemos dar brecha. Não podemos deixar as janelinhas abertas. Porque se deixar aberta, a bagunça começa, a batalha é grande. E tem uma coisa até que eu tava falando com as meninas na nossa comunidade, mães espirituais, e eu falando pra elas, o nível de guerra que você enfrenta é pelos pecados que você ainda não reconheceu e tá carregando. É forte isso, né? O nível de guerra que você enfrenta é pelos pecados que você ainda está carregando. Isso é forte. Porque a guerra espiritual aumenta na medida que os pecados eu ainda carrego e não estou tendo consciência. Tanto é que lá na nossa comunidade nós começamos a orar por consciência. Traga minha consciência que eu ainda não tenho. Traga minha consciência de enxergar os pecados ocultos que eu estou carregando. Porque existem pecados ocultos. Existem pecados que você fica colocando aqui, debaixo do tapete. E falando assim, não, Deus vai ter misericórdia, Deus vai me ajudar, Deus vai não sei o quê. E a misericórdia de Deus é a consciência que ele te traz, que você não tinha. E que você vai olhar e vai falar, realmente, sou pecadora, tenho errado nessa situação, mas a partir de agora, eu denuncio esse pecado. Porque eu quero andar em obediência ao Senhor. Eu quero caminhar em obediência ao Senhor. Então, o desejo do meu coração para a sua vida, que sinceramente, eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que você espera. Eu não sei o que você veio encontrar aqui. Mas o desejo do meu coração e o que arde em Deus para conosco diante dessa palavra de hoje é obedeça. Caminhe em obediência. Caminhe em obediência. Busque mais temor, seja revestida pelo amor e você vai desenvolver uma vida em obediência ao Senhor. É só isso, mais nada, você não precisa de mais nada. Então assim, talvez você está aqui, eu tô precisando de uma palavra que me cura, uma palavra que me liberta. A palavra que liberta é obediência. A palavra que vai te curar dessa enfermidade é a obediência. É só isso. Obedecer a palavra de Deus. Viva conforme a palavra de Deus. E eu vou falar um negócio com você. Se você tem tanto desejo, você tem tanta vontade, mas você ainda não consegue caminhar segundo essa vontade que você tem no seu coração de obedecer e fazer a vontade de Deus, comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Ele, Senhor, eu quero caminhar, mas eu tô fraca, eu não tô conseguindo. Comece a falar isso com o Senhor e o Senhor vai te fortalecer. Gente, por mais suja que seja a sua vida, por mais sujo que seja aquilo que tá no seu coração, só de você confiar em Deus e falar para Ele, Ele já te limpa. Porque o que o Senhor requer de nós é atitudes. Então, quando eu abro a minha boca e quando eu exponho para o Senhor, a misericórdia dele é tão grande que, independente da tragédia que você está carregando aí, o Senhor ele já te abraça. O Senhor ele já te acolhe. Ele já começa a ter misericórdia da sua vida. Ele começa a fazer um movimento na sua vida surreal, sobrenatural. Por conta de quê? Por conta do desejo que você carrega. A vontade que você tem de viver segundo a vontade de Deus. Ele começa a te colocar num movimento que você vai ter que falar não para umas pessoas, não para umas situações, não para isso, não para aquilo, papapá. E aí chega aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu agora tô nessa situação que eu não consigo. Sinceramente, gente, e eu estou passando por isso. Eu tô falando com vocês aqui diante de experiências que eu estou vivendo, sabe?
Eu nunca teria coragem de fazer coisas que eu vim fazendo até agora, desde o mês de dezembro. Desde o mês de dezembro, olha só. Eu não me reconheço. Mas eu fui entender que o que habita em mim é muito maior do que o que está na minha carne. Então, o tempo inteiro eu vim falando não, não, não. E chegou em um momento, em uma certa situação, que eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo, Pai. Tenha misericórdia de mim. E é incrível como que o Senhor colocou assim um esfriamento na situação. E aí eu fui entendendo. É pela fraqueza que eu carregava que o Senhor entrou com essa intervenção. Olha que coisa linda. Porque a sinceridade dos meus lábios, a sinceridade da tua boca, é o que acessa o coração de Deus. A sinceridade que você carrega nos teus lábios não importa. É o que acessa o coração de Deus, é o que faz o mover de Deus em favor da sua vida. É isso. Deus é lindo. Ele está pronto para te abençoar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Missão dada, missão cumprida. Deus é gentil, bate na porta e aguarda a nossa autorização para que o deixemos entrar, e é isso mesmo. O inimigo não entra, não. Ele vai buscando cada cantinho, uma brecha pequena. É exatamente isso, uma brecha pequena, pequenininha. E quando entra, faz um estrago. Faz um estrago. Porque assim, gente, a consequência do pecado é dolorosa. É muito dolorosa. A consequência do pecado. E cada uma de nós carregamos uma consequência de pecado. Mesmo estando tão firmes na presença de Deus, estamos ali caminhando em obediência. A gente vê coisas na vida da gente que a gente fala. Consequência do que eu fiz lá atrás. É assim. Obedecer é melhor que sacrificar. Toda ação tem uma reação. Que possamos amá-lo o suficiente e querer agradar o coração do Pai. Ai, Núbia, amei sua interação aqui, viu, amiga? Deus cuida de nós o tempo todo, Ruth. Deus cuida de nós o tempo todo. É isso. Gente, que energia boa aqui hoje, viu? Gostei da interação de vocês. Amei. Débora, posicionamento é tudo. É isso, minha irmã. Você sabe, né? Posicionar é tudo na vida. Então, esse é o meu desejo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, escolha. Escolha o temor. Seja coberta pelo amor. E a sua vida está alinhada com a obediência. É só esse caminho, tá bom? Vamos orar, feche o seu coração, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Na verdade, abra o seu coração mais uma vez, esteja com ele disponível, né? Coloque a mão no seu coração, respire fundo e fala assim, Papai, obrigada por essa palavra. Obrigada, porque assim como Filemon foi contagiado pelo amor, eu também serei contagiada pelo amor. Obrigada, meu Deus, obrigada. Eu sou uma co-cidadã dos santos. Eu faço parte desse reinado. Eu sou parte desse reinado, meu Deus. Eu sou parte. Eu sou uma embaixadora tua nessa terra. Fala assim com autoridade aí onde você estiver. Ao lado de quem você estiver. Bate a mão no peito. Deixa esse povo falar que você tá doida, pelo amor de Deus. Deixa esse povo parar pra te ver adorando. Gente, deixa eu contar um negócio. Eu tô querendo terminar a live, não tô conseguindo. No avião, quando eu tava vindo pra Dubai, eu encontrei umas 3 pessoas com as culturas umas culturas diferentes que nem eu entendia. E tinha um do meu lado que ele parava e ele começava a adorar ao Deus dele, que eu nem sei qual que era. E ele começava, aquilo chamava a minha atenção. Eu ficava olhando assim, e falava, meu pai, será o que é isso? Eu perguntava a Deus. E aí depois, quando eu saí de lá, que eu fui acessando a tudo que eu vi ali, eu comecei a entender, sabe? Às vezes a gente deixa de adorar a Deus com vergonha do que as pessoas vão falar da gente, né? Então assim, olha, Senhor, obrigada porque o Senhor me alcançou. E aí tem gente que fala assim, você tá doida, mano? Tô doida. Porque eu sou doida com o meu Deus. Sinta essa presença dele, sabe? Então fala pro Senhor, Pai, obrigada, porque a tua palavra me alcançou, a tua palavra entrou no meu coração. Eu te amo, Deus. E o meu desejo hoje é andar em obediência a ti. É me lembrar das tuas palavras e viver segundo a tua vontade.
e não a minha vontade. Que o teu reino desça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre o meu trabalho. Ajuda-me em nome de Jesus. Eu estou aqui, Pai. Faça de mim o teu vaso. Usa-me segundo a tua vontade. E assim eu te agradeço pela vida das tuas filhas que aqui estão comigo. Eu te agradeço por cada pessoa que passou aqui. Que seja derramado sobre elas o desejo de ser vestida e revestida pelo teu amor. E que elas anseiam por caminhar em obediência. Abençoe em nome de Jesus esse nosso canal. Guarda as nossas vidas, guarda a vida das tuas filhas, Pai. E proteja os nossos pés, proteja a nossa boca, proteja as nossas mãos. Proteja-nos em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. E amanhã nós estamos aqui de volta no mesmo horário, tá, gente? No mesmo horário nós vamos estar aqui amanhã aprendendo mais com o Senhor. Porque a cada encontro desse aqui, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu não sei vocês, mas eu sou impactada, eu me encho demais da presença de Deus. Tem vezes que eu entro na live aqui, entra uma pessoa, aí depois vem duas, depois sai todo mundo. Aí eu fico aqui, sabe, ministrando e falando do amor de Deus. Porque assim, quanto mais eu falo, mais eu sou invadida pelas verdades do Senhor. Mais fortalecida eu sou pelas palavras do Senhor, mais eu aprendo com o Senhor. Porque quanto mais a gente fala de Deus, mais a gente é contagiada por Ele, mais a gente é inundada pelo amor dEle. Então, eu te espero aqui amanhã em nome de Jesus, que esteja aqui nesse nosso encontro de cada dia, devocional Cérebro com Fé. Nós estamos aqui despertando suas células neurais para que você entenda que a fé é live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então, quem quiser compartilhar, tem que correr lá no meu canal do YouTube, copiar o link e encaminhar para quem você quiser, tá? Se você não tem ainda uma palavra para liberar sobre a vida de alguém, só de você pegar o link e compartilhar com alguém, você já tá fazendo sua missão, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.